Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à previsão de janeiro. O que a gente tem pelos próximos dias? Bom, a gente tem um marco importantíssimo para todo o ano. A gente tem a grande estreia definitiva, a entrada definitiva de Netuno no signo de Áries. Este planeta é monumental e entrando no primeiro signo da roda zodiacal vem história nova e, portanto, vem ruptura. É por isso que para mim janeiro vai ser um mês de rupturas aqui embaixo no nosso planetinha. Mas além disso tem muito mais. Vamos começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Astróloga, aliás, simples assim. Também nas redes sociais, a gente se vê no TikTok, no Instagram e nas demais redes. Peço para vocês que curtam esse vídeo, que cliquem no sininho para vocês receberem as notificações e inscrevam-se, assim vocês continuam com a gente também no YouTube. No vídeo de hoje a gente fala sobre a previsão de janeiro, mas a gente tem toda a previsão do ano de 2026, portanto eu deixo o vídeo para vocês e o link para vocês assistirem tudo que a gente pode perceber, né, quais são as perspectivas mais importantes desse ano que acabou de começar, portanto assistam e a partir de agora a gente começa com o primeiro mês do ano. Bom, meus amigos, vamos começar. A gente começa com uma lua cheia que se iniciou no dia 13 e vai até o dia 9 de janeiro. Essa é uma lua cheia no signo de Câncer, a gente está vindo do começo de uma lunação no signo de Sagitário ainda, e aí a gente teve justamente no dia 3 de janeiro acontecimentos muito importantes. Em Câncer, a gente está falando de proteção, de segurança, de algo que é voltado para as origens do passado, para o que é nacional, para o nacionalismo, está tratando de perspectiva coletiva e pessoal. E a perspectiva sagitariana traz para a gente lei, justiça e questões ligadas a comércio exterior. Não por acaso, sincronicamente, aconteceram várias situações. No dia 3, justamente no dia 3, houve a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e o rapto, o sequestro, né, a prisão de Nicolás Maduro. De novo, é curioso perceber como os Estados Unidos são do signo de Câncer, como Nicolás Maduro é do signo de Sagitário, né, e algumas coisas corroboram no céu para esse momento, para muito além de uma lua nova, na verdade. Dentro dessa configuração, e como todos os aspectos celestes, podem acontecer situações que são muito bem-vindas e outras nem tanto. Justamente nessa situação aconteceu a premiação do filme O Agente Secreto, né? Eles levaram o Critics' Choice Awards 2026, justamente no domingo, dia 4 de janeiro. Muito interessante perceber que Kleber Mendonça, diretor do filme, é sagitariano e o ator Wagner Moura é do signo de Câncer. Aliás, fica aposta esse ano para que o filme, o diretor, o ator e toda a equipe levem várias estatuetas. Acho que essa pode ser uma perspectiva muito bacana, principalmente imaginando que a gente ainda está com Júpiter em Câncer nesse ano. Eu deixo o vídeo para vocês, é uma das grandes marcas de sorte, pelo menos até o meio do ano. Quem foram os afetados e ainda podem estar se sentindo afetados por tudo que está acontecendo, tem coisa demais acontecendo no mundo, portanto pessoas com aspectos importantes no signo de Câncer, de Sagitário e na casa astrológica em que a gente tem o signo de Câncer. Se você quiser entender de maneira mais aprofundada como esse movimento e todo o ano de 2026 pode soar para você, como navegar por 2026, entre em contato comigo por e-mail e a gente marca uma consulta virtual, a gente se encontra virtualmente, né, de maneira personalizada, ao invés de eu responder, porque é impossível responder a todas as perguntas aqui no nosso espaço de diálogo, que eu chamo de espaço de terapia coletiva, né, que a gente troca tanto, mas como é impossível responder a todos ali, a gente se encontra só nós dois, tá bom? Ou só nós duas. No embalo, inclusive, dessa lua nova, a gente tem um aspecto muito forte no céu, muito potente, porque a gente está na temporada capricorniana e por mais que a gente esteja em janeiro, num período de férias, no Brasil, no hemisfério sul, no hemisfério norte, que é o nosso referencial simbólico, a gente tem o signo de Capricórnio, que é um signo relacionado a trabalho, ambição, trabalhar grandemente, fortemente, com intenção, com foco, responsabilidade, para a gente ter grandes resultados. Então, entre os dias 4 e 13 de janeiro, nesse período, se a gente, portanto,
colocar toda a nossa energia, a gente pode ter resultados muito legais. Por quê? Porque a gente tem Sol, Vênus e Marte em conjunção. Sol é consciência, é o que eu estou percebendo. Vênus é paixão e Marte é potência. Então, muitas coisas podem acontecer. No primeiro momento e dentro desse período, a gente tem esses planetas, que são planetas ditos pessoais, fazendo um cabo de guerra, uma oposição a Júpiter, que está no signo de Câncer. De novo, isso tem perspectivas positivas e outras nem tanto. A primeira delas é que, nessa oposição a um planeta que torna tudo um grande exagero, a gente pode alcançar resultados enormes, coisas que a gente nem esperava. Por outro lado, justamente esses excessos e exageros podem soar como um tiro no pé. Quem souber usar essa energia para ganhar um novo emprego, porque é um momento interessante, é o começo do ano e Capricórnio tem a ver com trabalho, pode se sair muito bem. Teve quem usou essa energia para ganhar um novo país cheio de petróleo. Vejamos como é que as coisas vão se encaminhar daqui para frente. Os afetados por esse movimento são pessoas com aspectos importantes em Capricórnio, Áries, Libra e Câncer. Entre os dias 8 e 15 de janeiro, a gente vai ter esses mesmos planetas, Sol, Vênus e Marte em Capricórnio, mas em quadratura com Quirón. As quadraturas são complicadas, né? Quirón está em Áries, e aqui a gente está falando de um aspecto desafiador, tá? Que vai até metade do mês, que fala pra gente sobre a potencialização de dores do passado e conflitos antigos. Por outro lado, também a gente está falando do arquétipo do sujeito maduro, né, de um guerreiro, de um herói, de uma pessoa que vai para a luta, encontrando conflitos relacionados a ansiedades infantis, de alguma maneira, porque ainda tem a ver com as questões ligadas a Quirón em Áries. Na vida coletiva e na vida pessoal, esse pode ser um momento de embate, de dificuldades da gente conciliar ambição com a maneira de conquistar as coisas, por conta de Quirón envolvido. Essa longa passagem de Quirón por Áries tem a ver com o amadurecimento do herói, do arquétipo do herói, que tem super a ver com o signo de Áries. Entretanto, se todas as vezes que a gente flertar mal com esse cara, no céu e na vida, a gente achar que tá tudo encrencado e a gente parar no primeiro obstáculo, vai ficar muito complicado. Aliás, a gente tem que ter tenacidade, a gente tem que agarrar as situações, né, e tornar o nosso engajamento mais contínuo, né, para a gente ter resultados mais fortalecidos. A gente não pode sair correndo na primeira dificuldade, né, e às vezes Áries faz isso. Bom, as pessoas afetadas por esse aspecto, majoritariamente, quem tem aspectos importantes no signo de Capricórnio, Áries, Libra e Câncer. Aliás, um dos assuntos importantes desse ano, e já a gente tem, é a entrada de Saturno no signo de Áries, dando um novo impulso e trazendo novas lições para esse guerreiro. Então deixo o vídeo para vocês, esse é um dos vídeos, dos conteúdos mais importantes de 2026. Sigamos. Queria falar agora de Mercúrio e seus aspectos. Mercúrio é o deus da comunicação, da palavra, das viagens, a maneira como ele se coloca no céu. Ele muda rapidamente, logo faz outros aspectos, mas isso dá o tom de como a gente resolve um monte de coisas aqui embaixo. Então, entre os dias 12 e 16 vai acontecer muita coisa. No primeiro momento, Mercúrio em Capricórnio vai fazer uma oposição a Júpiter, que está em Câncer, sugerindo a necessidade da gente conversar sobre coisas do passado, que tem a ver com Câncer, assuntos nacionais, questões ligadas aos nossos antepassados, a família, temas antigos, né? Tudo isso entre os dias aproximadamente 12 e 14. Talvez a gente tenha que enfrentar alguns excessos e exageros nessa conversa, talvez uma conversa um tanto melodramática em alguns momentos. Depois, entre os dias 14 e 16 de janeiro, ele faz a quadratura com Quirón em Áries. Aliás, esses planetas vão seguindo esse percurso, tá bom? E aí a gente vai ter que falar, provavelmente vai ter diálogos difíceis, pode ter diálogos difíceis, sobre questões ligadas a trabalho, economia, seja na vida coletiva ou na nossa vida pessoal, conflitos e guerras que estão aí se avizinhando. E não é sob esse aspecto que nascem tratados de paz. Em quadratura com Quirón em Áries, acho muito difícil que alguns acordos sigam em frente. Bom, quem é que pode se sentir mais afetado pelos movimentos de Mercúrio? Pessoas que têm um ascendente em Gêmeos e Virgem. Entre os dias 13 e 16 de janeiro, a gente tem a Vênus em trígono, bom aspecto com Urano. A Vênus está no signo de Capricórnio, Urano está nos últimos graus do signo de Touro. Embora eu tenha dito que 2026 possa ser um ano com muitas dificuldades financeiras, porque Urano está na reta final do signo de Touro,
Esse é um ano, 2026 vai ser um ano com muitos planetas em signos novos. Por isso a gente está falando de um novo momento. É realmente um momento de ruptura, do início de novas histórias. Mas a gente ainda está em janeiro e Urano em Touro faz um trígono com a Vênus em Capricórnio, falando de bons momentos financeiros. Essa mesma configuração entre a Vênus e Urano fala pra gente sobre um momento de leveza, de mais liberdade dentro dos relacionamentos, e isso pode ser muito bacana, principalmente para relacionamentos que já existem há mais tempo. Afinal de contas, a gente está falando de uma Vênus em Capricórnio. Quem podem ser as pessoas mais afetadas? Capricórnio, Touro e Virgem se beneficiam, porque são signos de terra, se beneficiam desse movimento. Por falar em liberdade, arejamento dentro dos relacionamentos, logo na sequência a gente tem a entrada da Vênus no signo de Aquário. Ela está no finalzinho de Capricórnio, na segunda metade do mês de janeiro ela entra no signo de Aquário e fica entre os dias 17 de janeiro e 10 de fevereiro. Portanto, esse pode ser um período muito mais agradável, leve, de amizade, de boa conversa, de bom diálogo, de brodagem. É um sentimento mais fraterno entre as pessoas, embora a gente esteja falando do princípio do eros, da paixão, do amor, né? Então aqui não é para ser irmãozinho, é para você ter quando eu digo um sentimento fraterno, é de você conseguir entender que o outro é também um com você nesse planeta. No sentido de andar de mão dada, é disso que eu tô falando. Na casa astrológica em que temos o signo de Aquário, é ali que a gente vai ter a Vênus transitando na vida da gente, trazendo, como sempre, né, a pequena benéfica, diversão, prazer, grana, curtição, beijinho na boca e tudo mais. Quem podem ser os afetados? Pessoas com aspectos importantes do signo de Aquário, e a casa astrológica em que a gente tem o signo de Aquário, a gente vai estar ali com a Vênus, passeando por ali. Entretanto, veja bem, o tom da coisa, porque agora vai ser uma escalada de planetas fazendo a mesma coisa. Todas as vezes que esses planetas, em janeiro, entrarem no signo de Aquário, logo na sequência, eles vão fazer uma conjunção, uma união com Plutão, que está no signo de Aquário. É por isso que esse é um mês em que a gente tem perspectivas de grande disrupção, reviravolta, revelação, porque eles vão tocando Plutão um a um. Então, entre os dias 17 e 20, a gente tem a união, a conjunção da Vênus com Plutão. Isso pode ter dois significados. No primeiro, a gente está falando de encontros muito profundos, muito verdadeiros. E na vida coletiva a gente pode falar de intervenções diplomáticas consistentes, né, que realmente sejam eficazes. A ver. Na vida pessoal, a gente pode estar falando de momentos muito mais profundos, de paixão, de entrega, de transformação a dois, uma vez que Plutão é esse princípio de transformação profunda, além de ser também muito favorável para procedimentos estéticos, já que a Vênus é a deusa da beleza. Numa boa aliança com Plutão pode ser um momento muito bacana para a gente fazer o estica e puxa e conserta para ficar toda formosa, tal qual a Vênus, não é mesmo? Entretanto, existe uma segunda hipótese que é o seguinte, a gente está falando de um feminino exposto a momentos de violência e situações de manipulação e perigo psicológico. Esse também pode ser o momento em que a gente vai se deixando levar por velhas dinâmicas inconscientes de velhos relacionamentos e topando coisas que a gente achava que a gente já não ia mais topar. Então esse é um momento em que a gente tira uns diabinhos debaixo do tapete e, das duas uma, ou a gente abusa ou a gente é abusado. Nada legal essa experiência de poder dentro das relações. Para que serve a astrologia? Para a gente sacar o momento, para a gente ter consciência do momento, né? E se colocar melhor, de maneira mais luminosa, vamos combinar, diante das relações. Quem podem ser os mais afetados nesse período? Todo mundo, está todo mundo sujeito a todos esses movimentos, mas os mais afetados, pessoas com aspectos importantes em Aquário e Escorpião, e na casa astrológica em que a gente tem Aquário. Aliás, é na casa astrológica em que a gente tem Aquário que tudo vai mudar neste janeiro, muita coisa vai acontecer. Bom, no dia 18 de janeiro, a gente vai ter uma lua nova no signo de Capricórnio. E por incrível que pareça, já tem gente desde o dia 1º de janeiro me perguntando como é que vai ser a lua nova, dizendo que pode ser muito barra pesada, que a pessoa quer saber, porque tem que se colocar. Calma, gente, cada dia é sua agonia. A gente tá com movimentos, a gente tem sempre movimentos nos últimos tempos que são, digamos, que incitam na gente mudanças muito profundas. Se eu estou falando de planetas mais lentos, eles têm impacto muito maior na nossa vida profunda, na vida coletiva, do que uma lua nova ou uma lua cheia. Óbvio que os movimentos lunares são importantes, mas eles às vezes são só a ignição para movimentos muito maiores. Entretanto, essa lua nova em Capricórnio vai ser importante sim, e agora é que é hora de falar dela direitinho. Vamos lá. No domingo, dia 18 de janeiro, a gente vai ter uma lua nova no 28º grau do signo de Capricórnio.
Como a gente sempre fala aqui no canal, as luas novas são momentos para a gente iniciar novos projetos, novos relacionamentos. A gente começa o ano com boas intenções, novas intenções. E essa lua nova no signo de Capricórnio pode ajudar muito a salientar questões que estão ligadas a Capricórnio e a Aquário. Portanto, questões ligadas a poder, a trabalho, a vida coletiva de Aquário, também ciência, tecnologia e inteligência artificial são coisas que podem ter início, novos projetos, novos momentos da vida da inteligência artificial, desse grande movimento, a partir dessa lua nova, que embora seja em Capricórnio, ela toca Plutão no signo de Aquário. Então vem transformação por aí. Vem chumbo grosso? Vem, mas vamos com calma. Em se tratando de grandes negócios, esse também pode ser um momento muito fértil para grandes aquisições, fusões, nem sempre benéficas para todas as partes, tá? Mas essa lua nova pode ser difícil para a gente projetar questões ligadas, por exemplo, à maternidade ou temas ligados à casa e a filhos. A gente vai conversar bastante sobre isso, é um assunto grandão. Inscreva-se, portanto, no canal e não perca os próximos vídeos, porque a gente vai falar sobre essa lua nova que tem um especial impacto sobre pessoas que têm aspectos importantes em Câncer e Capricórnio e na casa astrológica, em que a gente tem o finalzinho do signo de Capricórnio. Na sequência, a gente tem o Sol entrando no signo de Aquário e fica do dia 19 de janeiro a 18 de fevereiro. Aí a gente começa a temporada aquariana propriamente, embora outros planetinhas já tenham entrado antes. Então, mesmo antes do Sol entrar, Mercúrio já entrou, depois a Vênus entra, depois entra o Sol e depois entra Marte. Só que, como eu já disse, toda vez que eles vão entrando, eles vão fazendo conjunção com Plutão. No primeiro momento, falar da temporada aquariana é sempre muito bacana. Aquário é o signo da igualdade, da liberdade, da fraternidade, da tecnologia. É o signo de olhar para frente, é o signo do futuro, é o signo do desapego sobre determinadas perspectivas. É um signo muito interessante e muita coisa pode andar nesse momento. Entretanto, é entre os dias 19 e 24 de janeiro que a gente tem a conjunção do Sol com Plutão. Desde 2023, justamente por conta da entrada de Plutão no signo de Aquário, que é a grande marca de transformação mais macro que a gente está vivendo, portanto, deixo os vídeos para vocês de Plutão em Aquário. Todas as vezes que a gente tem esses planetas entrando, eles se unem e dali a gente tem momentos de ruptura e de mudança. Esses podem ser dias para a gente falar de pessoas poderosas, situações de poder, conflitos com a coletividade, questões ligadas às populações, as populações indo às ruas, ativismo social, cyberativismo, um grande movimento que tem a ver com o signo do coletivo. Aquário é o signo das massas, portanto, movimentos de massa podem acontecer com essa configuração importante da união do Sol com Plutão. Pessoal, uma correção. Há um segundinho atrás eu falei que Mercúrio tinha entrado em Aquário, não, ele entra depois. A gente vai ter Mercúrio em Aquário de 20 de janeiro até o dia 6 de fevereiro. E aí o nosso mindset, a nossa maneira de pensar, a maneira de falar se torna uma maneira, digamos, mais aquariana, mais livre, mais solta, mais inteligente, mais articulada. É bom para fazer grandes planos, é bom para pensar trabalho e principalmente estudos, tá bom? Favorecendo, obviamente, todos os temas aquarianos favoritos. E aí, logo na sequência, Mercúrio faz uma conjunção com Plutão entre os dias 20 e 23 de janeiro. Quando a gente tem Mercúrio em conjunção com Plutão, pode ser muito interessante porque a gente vai fundo em determinadas questões e a gente traz soluções. Isso é ótimo. A gente fica com uma mente assim meio de detetive, de analista, sabe, a gente saca as coisas assim muito rapidamente. Entretanto, é justamente por essa capacidade de perceber além do óbvio que a gente pode acabar percebendo umas coisas que a gente nem tá muito afim de ver. Então, umas cachorradas, umas traições, umas mentiras, isso no nível pessoal e no nível coletivo. Mercúrio ligado a Plutão e a conjunção desses planetas com Plutão nos próximos dias fala de poder, de economia, fala de corrupção, fala de enganos. São assuntos importantes, né, que vão estar em voga nesses dias. Esses dias também, justamente porque a gente está enxergando muito longe e muito fundo, são dias importantes para a gente ter umas sacadas super boas em processos terapêuticos. Portanto, mergulhar na terapia pode ser bem bom. Quem são os afetados desse período? Principalmente os signos de Gêmeos, Escorpião e Aquário. Na sequência, a gente tem Marte,
que é o deus da guerra. É sempre importante perceber onde ele está. Ele entra no signo de Aquário e fica de 23 de janeiro a 2 de março. Marte em Aquário é aquele que luta pelo bem comum. Afinal de contas, qual é o sentido de vencer uma batalha se não for depois para a gente comemorar junto com os amigos? É bonito isso, né? Pois é, essa é uma faceta muito legal de Aquário. Então que a gente saiba comemorar juntos, né? Porque o mundo está numa onda individualista demais da conta. A partir desse momento, os nossos olhos, portanto, com Marte, se voltam muito mais para os sofrimentos sociais, questões coletivas e grupos específicos. E manifestações coletivas começam a inflamar. Isso pode acontecer. Logo na sequência, Marte se encontra com Plutão. Isso acontece entre os dias, se a tela parar de pular, eu ajudo vocês, entre os dias 23 e 29 de janeiro, tá? Entretanto, a gente pode ter dois significados diferentes para esse encontro. O primeiro movimento de Marte com Plutão é uma grande manifestação que começa a tomar as ruas, como eu já falei, a internet, e a nossa capacidade de transformar o mundo de maneira muito mais ampla e admirável. A gente tem essa força, a gente tem essa potência em Aquário. A gente não pode se esquecer disso. Às vezes vem umas ordens assim, sabe? Numa direção só, super verticalizadas, mas Aquário é o horizontal. A gente trabalha de maneira horizontal, somos todos iguais de alguma maneira, sabe? Então é um momento muito importante para a gente perceber isso. Entretanto, a gente está falando do planeta da guerra, o princípio da guerra. Em conjunção com o planeta, é aumento de faísca, é mais violência, é mais perigo e guerras que podem estar na iminência de acontecer, finalmente acontecem. A gente já está na expectativa de coisas mais tensas na Venezuela, a Groenlândia, que a gente está ouvindo desde o ano passado e eu falo muito sobre isso. A gente está vendo questões relativamente ainda ao Oriente Médio que não acabou, embora estejam tanto distante da mídia, e o conflito na Ucrânia. Tudo isso pode escalar ainda mais a partir de uma conjunção de Marte com Plutão. Acho muito difícil, embora Aquário seja um signo pacifista, na conjunção com Plutão acho difícil que essas coisas tenham um fim justamente agora. E uma outra perspectiva para esse momento é o seguinte: dentro da nossa vida pessoal, quando a gente tem o Deus do conflito junto com Plutão, a gente pode estar falando de manipulação. Tem uma faceta que é muito gostosa. Marte com Plutão é sexualidade, portanto, viva, meu filho, viva, minha filha, vai ser feliz, né? Mas existe, por outro lado, uma perspectiva de manipulação, né, nas pessoas que estão, digamos, mal intencionadas ou tão fragilizadas que não tenham outra saída se não joga abaixo. Aí é feio, né? Vamos lá, afetados. Principalmente pessoas, obviamente, com planetas importantes no signo de Aquário, também Leão, Touro e Escorpião, e na casa astrológica em que a gente tem Aquário, nos mapas de todo o mundo. Todos nós, no planeta Terra, temos no nosso mapa astral natal as 12 casas e os 12 signos. É na casa astrológica em que a gente tem Aquário, que é uma área da vida que a gente vai ver e viver grandes transformações coletivas, obviamente, mas pontualmente pessoais, é naquela área da vida. De novo, se você quiser saber de maneira mais aprofundada como isso tudo vai rolar na sua vida e previsão 2026 encaixadinho na sua vida, entre em contato comigo e marque uma consulta virtual por e-mail. De toda maneira, como esse é um dos assuntos mais importantes do mês, eu gostaria muito de fazer um vídeo especial sobre essa conjunção de Marte com Plutão, porque tem muita coisa rolando em se tratando de conflitos e rupturas, novas histórias, a partir desse janeiro de 2026. Então continua com a gente aqui no canal, inscreva-se, porque assim você não perde nada, combinado? Bom, pessoal, no final do mês acontece um dos movimentos mais importantes do ano. Eu vou repetir, no final do mês acontece um dos movimentos mais importantes do ano. É a estreia, ou melhor, a entrada definitiva de Netuno no signo de Áries no dia 26 de janeiro. E ele fica até 2038. No começo do vídeo eu falei, são cerca de 13 anos, são cerca de 15 anos de uma transformação enorme. Se você imaginar que Plutão é o planeta mais intenso para os astrólogos, para os astrônomos é outro assunto. Para a astrologia, Plutão é o mais intenso. Netuno é o que vem logo antes de Plutão, é o penúltimo planeta desses muito intensos. E são justamente esses planetas lentos que, quando eles mudam de signo, eles mudam uma rota, eles mudam uma história, principalmente um planeta que está entrando no primeiro signo da roda zodiacal, que é Áries. Então é o começo de uma nova história. Como eu disse em outras ocasiões, a última vez que a gente teve Netuno em Áries foi há 165 anos. Naquela ocasião, houve nada menos que a Guerra Civil nos Estados Unidos e um pedaço importante da abolição da escravatura africana no mundo.
Bom, meus amigos, isso não significa que vai acontecer uma guerra civil nos Estados Unidos novamente, mas a gente tem essa mesma qualidade arquetípica do começo e do final de conflitos. Como está no signo da guerra, Áries tem imensas qualidades, mas uma das suas características é a questão do conflito. A gente pode estar falando de conflitos nas águas, que tem a ver com Netuno, pelas águas, tem super a ver com a inteligência artificial, que está mamando rios, lagos e tudo mais que tiver ao redor, porque ela só sobrevive com grandes quantidades de água, que já é um problema para o planeta. Você faz uma gracinha engraçadinha no seu celular, no seu computador, e já foi ali um tantão de água. A gente tem que ter consciência sobre isso. Outras coisas que vão acontecer nas águas, questões relacionadas a conflitos ligados a ilhas, portanto a questão de Taiwan fica muito mais importante, a questão da Groenlândia fica muito mais importante, e tudo isso ao redor dessa entrada de Netuno no signo de Áries. Aline, isso precisa acontecer no dia 26 de janeiro? Não precisamente. A gente deveria prestar atenção ao redor da data de 26 de janeiro. Então, quando Donald Trump diz, e está dizendo já há muito tempo, e é bom prestar atenção nas coisas que ele diz, por mais que às vezes pareçam, digamos, um tanto incomuns, né? É muito importante a gente prestar atenção, porque muitas coisas podem acontecer, né? Eu já estou falando da Groenlândia há não sei quanto tempo. Esse é um assunto grandão para Netuno em Áries. A gente devia ficar muito atento. Entretanto, como eu falei no vídeo, previsão 2026, será esse o início do momento de uma nova ordem mundial em que cada uma dessas grandes figuras do mundo tomam para si uma fatia do planeta? Essa é uma perspectiva ligada a áreas de interesses. Então, os Estados Unidos com Groenlândia e América Central e América do Sul e Américas. Será que é agora que Putin encontra uma brecha para tomar uma fatia muito maior da Ucrânia? Será que é agora que os chineses têm, digamos, o espaço e às vezes até um acordo de alguma maneira? Será algum acordo de fato sobre Taiwan ficar nas mãos definitivamente da China? São assuntos muito importantes que mexem principalmente com a nossa vida coletiva, porque são planetas que mexem com a nossa vida social, a nossa vida planetária, e vão ter vários impactos. Na nossa vida pessoal, Netuno tem uma perspectiva muito específica. E é muito interessante porque pode ser tudo de bom e tudo de pior. Netuno na nossa vida pessoal pode falar do grande encontro, do encontro com o sagrado, do encontro com o si mesmo, daquela fagulha, daquela beleza, daquele profundo que sempre existiu dentro da gente. Ou do encontro com Deus, o nome que você quiser oferecer. Por outro lado, às vezes a gente está num grau de sensibilidade tão grande que a gente se perde e entra em níveis de loucura e de envolvimento com tudo que não presta, como uso abusivo de drogas, de medicamentos e por aí vai. Então é um momento muito delicado. É muito importante a gente entender como funciona esse princípio para a gente saber caminhar pelo planeta a partir dos momentos de grande virada em 2026. Por isso, eu deixo para vocês o vídeo Netuno em Áries, que foi feito no ano passado, porque Netuno já deu uma palhinha, já deu uma amostra grátis em 2025 e agora ele entra de sola. Portanto, é a partir de agora que a gente tem grandes mudanças, principalmente quem são os afetados. Todas as pessoas com aspectos importantes no signo de Áries, Sol, Lua ascendente, Mercúrio, Vênus ou Marte, Nó do Sul ou Nó do Norte no signo de Áries, mas todo mundo, porque vai mexer muito com a nossa vida coletiva, mas também na casa astrológica em que a gente tem Netuno, a gente pode ver os efeitos de Netuno. E para entender de maneira mais aprofundada sobre os efeitos de Netuno, deixo para vocês o vídeo que foi feito depois de muita pesquisa, é um vídeo longo, e que eu acho que vale a pena a gente se aprofundar nisso tudo, sabe? Bom, pessoal, antes da gente chegar ao final desse vídeo, queria pedir para vocês curtirem, compartilharem e hyparem. Esse é um trabalho feito de maneira absolutamente gratuita. E o canal pode crescer muito mais e trazer luz para muito mais pessoas nesse ano de 2026. Por isso, eu conto muito com a ajuda de vocês e já agradeço muitíssimo a todos que estão com a gente e um monte de gente nova que chegou no canal por conta da previsão 2026. Isso é bom demais. Muito obrigada. Continuem com a gente nesse ano novo. Combinado? Enfim, tentando resumir esses pontos todos, 2026 já chegou chegando. Janeiro é um mês daqueles. Foi no dia 3 de janeiro que a gente viu a questão dos Estados Unidos e da Venezuela. Tudo isso vai ter grandes desdobramentos, mas não só esse evento, vários outros eventos
vão acontecer a partir de janeiro em se tratando de política, de geopolítica, de questões ligadas à justiça, de questões ligadas à economia, questões no Brasil, questões internacionais, questões ligadas à inteligência artificial e desenvolvimento de ciência e tecnologia e grandes avanços e descobertas, porque a gente está falando de uma grande temporada de Aquário, Plutão em Aquário, mas a gente também está falando de um momento de ruptura. Aquário é um signo disruptivo, em que a coisa vai ou não vai, a gente acha que está de um jeito, acha que está de outro, já está vivendo um tempo de grande disrupção, mas janeiro pode ser ainda mais disruptivo, seguido de ruptura, mudança, principalmente com Netuno no signo de Áries. Nesse janeiro, a velocidade dos acontecimentos pode ser tão grande que isso pode causar vertigem na gente. Em alguns momentos a gente pode sentir um tom de irrealidade na realidade que a gente está vivendo. Então é bom a gente ir com muita calma, embora pareça que já faz algum tempo que se inicia no mundo uma nova ordem mundial. E não há como algo que começa de fora não impactar na nossa vida íntima. É por isso que é tão importante a gente traçar paralelos da nossa vida pessoal com a nossa vida coletiva, especialmente quando a gente tem movimentos planetários tão importantes e de mudanças que vão durar tanto tempo na vida da gente. Justamente por causa disso, muita gente vai sentir a necessidade de se apegar a algo, quase como se estivesse assim em alto mar, sem uma boia, para se salvar. E aí eu acho importante a gente ter atenção, porque é nesse momento que surgem falsos profetas e várias promessas de que a vida é fácil e de que a gente vai resolver tudo, vai ficar tudo bem e você vai bombar e estrelar em 2026. Você pode bombar e estrelar em 2026, mas nada é mais simples na vida. As coisas já estão num grau de complexidade e de sofisticação muito grande já faz algum tempo e tudo isso vai ficando cada vez mais complexo e mais sofisticado. E é por isso que a gente tem que buscar estratégias e forças internas, sem se iludir de que o que outras pessoas estejam dizendo que seja bom pra gente, de fato seja bom pra gente. A gente tem que sentir isso no nosso íntimo. E Netuno, entrando no signo de Áries, fala muito pra gente sobre a gente sentir no nosso íntimo o que é bom pra gente. Para isso a gente precisa de silêncio. Tem certas coisas importantíssimas que a gente só vai resolver e entender num ano barulhento como 2026 se a gente fizer silêncio. Fez sentido? Realmente espero que sim. E se vocês quiserem entender todas as perspectivas para esse ano novo, assistam, deixo para vocês de novo o vídeo de previsão 2026 e a gente segue junto por mais um ano. Muito obrigada, meus amigos. Por favor, curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos e com as suas amigas para eles terem uma luz aí durante o primeiro mês do ano. Muito obrigada e, como eu sempre digo, que o céu nos guie, que a natureza nos reconecte e que o amor, acima de tudo, nos transforme.